Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Laércio. Hoje a nossa aula será de xadrez. Aquele ali é um tabuleiro de xadrez. 64 casas, 32 casas brancas, 32 casas pretas. Mas, professor, aquele tabuleiro, a casa não é preta nem é branca. Mas no xadrez a gente chama de casas pretas e casas brancas. Peças brancas e peças pretas. Para padronizar a leitura e a escrita do jogo, isso a gente vai falar em outra aula, tá? Mas para uma padronização mundial, nós usamos pretas e brancas para falar sobre peças e casas, tá bom? Cada peça tem o seu movimento. O cavalo movimenta de um jeito, a dama movimenta de outro. Não é rainha, professor? Em outra aula nós falaremos por que a gente chama de dama, tá? Inclusive, teve o seriado aí Gambito da Rainha e quem joga xadrez ficou bastante decepcionado com a tradução para o português do título da série. O mais convencional é Gambito da Dama, tá bom? Mas isso é um tema bem mais avançado, mas eu posso falar em breve com vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos entrar aí na nossa aula, tá bom? Então, esse é um tabuleiro de xadrez. Temos dois reis, o rei branco está aqui na linha 1, tá? E o rei preto na linha 8. Essa é a posição inicial dos reis. Os reis nunca deixam o tabuleiro. Eu não posso capturar o rei inimigo, eu não posso comer o rei inimigo. Não tem checkmate quando a gente mata o rei. O checkmate não é assim. Em breve eu falarei como acaba um jogo de xadrez com vitória de um dos lados, né? Então, todas as outras peças podem ser capturadas, menos a peça mais importante do jogo, o rei. Tem uma pequena cruz aí na coroa dele, e essa é a posição inicial. O rei branco fica numa casa preta e o rei preto numa casa branca. O cantinho do tabuleiro, independente se você estiver jogando de brancas ou pretas, precisa ser colocado com o cantinho branco no tabuleiro do lado direito, tá? Se você jogar online, você nem vai se preocupar com isso. O tabuleiro sempre estará certo, tá? E aí são as posições iniciais das peças. Torres nas pontas, seguidas pelos cavalos, bispos, aí no meio, nas duas colunas D e E, na linha 8 das pretas, o rei preto e a dama negra, e na linha 1 das brancas, o rei branco e a dama branca, e na frente deles, os soldados do nosso exército, os peões. A dama negra está numa casa escura, numa casa preta. A dama branca está numa casa que combina com a cor da sua roupa. Se você perceber também, a dama começa numa coluna que tem a letra D de dama. Então, quando posicionar o tabuleiro de forma presencial, online, você também não precisa se preocupar com isso, já é pré-programado, mas a dama começa numa coluna D, tá bom? Peça tocada, peça jogada, tá? E a mãe do Cris, todo mundo odeia o Cris. A gente joga com a mente, tá? Antes de fazer um movimento, eu preciso raciocinar, eu tenho que fazer os devidos cálculos. Eu vou jogar aqui, aí o meu adversário pode jogar lá. Então, eu preciso tomar a decisão e depois mexo na peça. É proibido eu tocar em várias peças na minha sequência de jogadas, tá bom? E aí, voltando para o tabuleiro, colunas e linhas cruzando, eu tenho o endereço de cada casa. Eu dei o exemplo ali, a casa F7, coluna F, linha 7. Seria muito difícil para eu falar para vocês, olha, coloca a dama preta na coluna de letra F na linha de número 7. Okay? Isso é uma forma de
simplificar o jogo, a leitura e a escrita para todos os jogadores de xadrez. Isso serve no mundo todo, tá bom? Claro que a gente precisa transportar para o idioma jogado, né? Inglês, F7, E7, D8, D8, F7. Então é tudo igual no mundo todo. As 64 casas são utilizadas. Devemos ocupar a casa inimiga. A gente não pula a peça e toma, como no jogo de damas. Não posso tomar duas peças no mesmo lance e também não é permitido capturar no meio do caminho com o cavalo. Tá? O cavalo é a única peça que salta, tá? Mas ele pula a peça adversária, pula as suas peças, mas quando ele faz uma tentativa de captura, ele cai na última casa, ele anda em L 3 casas, quando ele dá o terceiro passo é ali que ele toma. Daqui a pouco eu falo melhor sobre o movimento do cavalo, tá bom? O campeão mundial russo Anatoly Karpov disse: o xadrez está mais perto da matemática que qualquer outra ciência. Tem mais frases aí nesse material, tá bom? Aqui são os valores relativos de cada peça. Por que são valores relativos? Porque no xadrez nós não vencemos a partida com a soma de pontos. Ah, eu tenho mais peças que meu adversário ganhei. Não. Aqui é para a gente entender que a dama tem um valor maior que torre, que 2 bispos valem mais do que um cavalo e 2 peões, por exemplo. A dama vale 9, o rei, o valor dele é infinito porque ele não pode ser capturado em nenhum momento do jogo. E eu vou falar agora sobre os movimentos do rei. Daqui a pouco eu entro de novo no detalhe do checkmate, certo? O rei ele pode andar para qualquer direção, só uma casinha, uma única casa, tá? Ele pode ir uma para frente, uma para trás, uma para um lado, uma para o outro e também uma casa para qualquer diagonal, certo? Então, olha só, para eu tomar essa estrela, eu preciso de um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Então ele jamais poderá ser capturado e ele nunca poderá ficar numa casa onde ele fique em perigo. Jamais. Ele não pode ir e nem permanecer numa casa na qual ele poderia ser capturado. Chegamos na dama, peça mais poderosa do jogo, a parceira do rei. Ela, mulher, gosta de passear. Oh, beleza. Ela pode andar várias casas na vertical, várias casas, desde que estejam livres, tá? Várias casas na vertical, várias casas na horizontal ou várias casas nas diagonais, tá? No seu lance ela pode andar várias casas, ok? Tá bom? Esse material eu vou disponibilizar para vocês muito em breve no link aí. Bispo, em inglês bishop. Ele só anda nas diagonais. Nós temos 2 bispos. Eu tenho um bispo que anda nas casas brancas, o exemplo aí, e um bispo que anda nas casas escuras, nas casas pretas, tá? Quando eu tiver 2 bispos, eu estou de pretas, por exemplo. Se eu tiver 2 bispos nas mesmas cores de casa, alguma coisa errada eu fiz. Torre, só andam nas verticais e horizontais, tá? Quantas casas livres ela tiver, tá? Ou para cima e para baixo, ou para um lado para o outro, tá? O rei, ele só pode andar uma casa para qualquer direção. E vou dar um exemplo aqui, ó. O rei preto na casa E8, ele não pode andar ou pisar nas casas D7, ele anda uma na diagonal para baixo, e na casa D8, porque a branca, a torre branca, ela domina a coluna D. A torre branca ataca essas 2 casas que eu dei de exemplo, que são as casas D7 e D8. O rei preto, ele não pode pisar em casas nas quais são atacadas pelos inimigos, ok?
cavalo. Essa é a maneira que eu ensino os meus alunos, tá? O cavalo anda 3 casas, 3 sílabas. Cavalo. No lo é que ele faz a captura, tá? Aqui o exemplo do cavalo negro, que está em E5, coluna E, linha 5, ele pode parar nessas 8 casas pintadas de verde aqui. É um movimento em L, tá? Sempre o cavalo vai andar em L, sempre. Quando ele está numa casa escura, ele vai terminar o movimento numa casa clara. E quando ele estiver numa casa clara, ele termina o movimento numa casa escura. Então aqui, o cavalo E5, ele está numa casa preta, ele vai terminar o movimento numa casa branca. No próximo lance, ele vai terminar o seu movimento numa casa preta, tá? Ele só captura nessa casa aí, no lo. Ele só captura no lo, cavalo. Ele pula as peças inimigas, é a única peça que pula. A dama não pula, o rei também não pula, tá? E o cavalo captura no fim do lance, tá bom? Então aqui, se eu jogar o cavalo em D3, se eu jogar o cavalo negro, que está em E5, na casa D3, coluna D, linha 3, eu ameaço o rei inimigo e também ameaço a dama. Eu posso atacar as duas peças, certo? E aí o rei, ele é obrigado a sair dessa casa porque ele não pode permanecer numa casa sob ataque inimigo, tá bom? Daqui a pouco a gente fala mais sobre os cheques, diferente de checkmate. E aí já chegamos nos peões. Os peões são os soldados do nosso exército, começam na segunda linha. Cada peão, no primeiro lance, só na primeira jogada, cada peãozinho, ele pode escolher, ele joga uma casa à frente ou 2 casas à frente. É você que decide isso. A partir do segundo lance, né, o peão só anda uma casa para frente. Peão só anda para frente. Ele só anda para frente. Ele não vai para o lado, não anda na diagonal, ele não volta. É a única peça, o peão é a única peça que não recua, tá? Aqui o peão, o exemplo, que está na casa D2, ele pode andar uma casa, a seta branca, ou 2 casas, a seta azul, tá? No primeiro lance. Professor, os outros peões poderão andar 2 casas à frente? Sim, cada peão pode andar no primeiro lance, ou uma ou 2 casas, tá? Mas a captura, o peão come de um jeito diferente e ele toma a peça na diagonal, tá? Então, o peão anda para frente e captura na diagonal. O exemplo aqui, E4 pode tomar D5. E4, peão branco, pode tomar o peão negro que está na casa D5. E o contrário, se for a vez das pretas, o peão que está em D5 pode tomar o peão que está na casa E4, tá bom? Peão que tem uma peça à frente dele, ele está bloqueado, ele não toma de frente. Peão só toma na diagonal. É a única peça que anda de um jeito, toma de outro, tá? Só o peão. E aí tem os movimentos especiais. Vou falar aqui, ó, do peão. A promoção do peão. Quando o peão anda, o peão só anda para frente. Mas vai ter uma hora que ele chega na última linha. Na última linha, ele não vai para lugar nenhum, certo? Então, na última linha, ele será promovido. Agora eu vou mostrar aqui, ó, os movimentos das peças. A dama pode andar para frente várias casas e nas diagonais. Está vendo as setas aqui, ó? As setas indicam onde eu posso andar. Eu posso andar nas diagonais como os bispos e nas verticais. A dama, ela é a peça mais poderosa. Posso andar nas verticais e horizontais como as torres, tá? Então, para pegar aquela estrela, basta eu andar na diagonal 3 casas. Tomei, tá?
Vou passar para frente aqui, ó, vou mostrar o movimento do bispo. O bispo só nas diagonais. Eu não consigo fazer esse movimento aqui, ó, no mesmo lance. Eu tenho que fazer um lance de cada vez. Para pegar a segunda estrela lá em cima, eu preciso do primeiro lance na diagonal e depois para o outro lado tomo a estrela. Tá bom? Essa daqui é a lição de casa de vocês. Vocês vão completar todas essas peças aqui, ó, com 3 estrelinhas aqui, tá bom? Se tiver dúvida é só me chamar no chat, tá? Aí a dama, o cavalo, tá aqui, ó, o movimento do cavalo. Como é que é? Em L, né? Formato de L. O L pode ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Mas esse L não pode ser infinito, né? Por exemplo, aqui, ó, 4 casas para cima e 3 casas para o lado. Não, esse é um L, sim. Mas o L do cavalo é sempre limitado a 2 casas para o lado e uma para cima. Ou 2 casas para cima e uma para o lado. Ou 2 para trás. Então, para eu pegar as 2 estrelas, primeiro eu faço o L que está na distância correta, 2 para o lado e uma para cima. Ou, se você preferir, cavalo. No Ló que eu faço a virada e tomo a peça inimiga. Tudo bem? Então aqui é a lição de casa de vocês. Vocês precisam completar todos os movimentos básicos das peças. Peão, torre, bispo, cavalo, dama e rei. E como eu falei, o movimento especial do peão, o peão ele só anda para frente. Como é que eu faço para tomar essa estrela se ele só anda para frente? Quando ele chega na última casa, certo? Na última linha inimiga, ele pode se transformar. Ele pode evoluir. Ele pode se transformar numa dama, num cavalo, numa torre ou no bispo. Qual é a peça mais poderosa, pessoal? Isso. A dama, a rainha é a peça mais poderosa entre essas 4. Ele pode se transformar em um rei? Não, jamais. Rei é único, é um jogo meio machista. Porque só tem um rei no tabuleiro e eu posso ter quantas damas? Eu tenho 8 peões. Se cada um se transformar... Isso. Tenho 8 peões. Se cada um se transformar em uma dama... Eu posso ter 8 damas, mais uma dama que eu começo no jogo, até 9 damas eu posso ter no tabuleiro. Para ter 2 já é difícil, tá, gente? Para ter 2 damas já é difícil um jogo com 2 damas no tabuleiro, tá? Agora sim, eu transformei em dama. Eu posso tomar a estrela aqui, ó, certo? Tudo bem? Eu posso transformar também em outra peça, tá? Olha lá, o peão anda só para frente, posso transformar em um cavalo. Mas aí eu vou gastar mais tempo, o cavalo é mais lento que a dama. Olha aí, ó. Tudo bem? Cavalo não toma nenhuma peça que esteja perto dele. Eu passo por cima, mas eu não tomo. Tá? Eu preciso tomar distância de 3 casas em L para eu tomar a peça inimiga. Tá bom? Essa é a lição de casa de vocês, tá bom, gente? Beleza? Tchau, gente. Até mais!